você domingo que vem. Ei, vai trazer mais quantos? Trabalhou ali na Carta São Fernando, em vez de algo, em vez de bolinho de aipim, meu Deus. Carne moída, aleluia. Domingo passado, Deus usou a vida de mais jovem. Lá estou mais coelho, aleluia. E chegou para mim e falou assim: pastor, Deus do Senhor, rabanada, coisa linda, não é Deus na terra. Eu quero incentivar você, teremos os quitutes de Natal. Então, domingo que vem, venha. Pastor, não tem tempo, não sei fazer nada. Venha assim mesmo, meu irmão, que a mesa está posta. Amém? Sentado mesmo, mas com muita reverência. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Semana passada nós começamos a série de mensagens falando sobre honra. E hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que é a expressão máxima da honra. Máxima da honra. E eu gostaria de compartilhar com você. Você já encontrou Gênesis 24? Meu Deus, não diga que não encontrou. Amém. Porque é o primeiro livro da Bíblia. Jesus, vamos lá. Gênesis capítulo 24, estou usando a nova versão transformadora, mas eu gostaria que você, com bastante carinho, acompanhasse comigo. Abraão estava bem velho, repita, bem velho. Bem velho. Não, repita, com força, bem velho. Velho. Eu quero que você entenda que naquela época, o que é você, Lenil? É um jovem, uma pessoa bem velha. Então, uma idade aí, 70 a mais? Cuidado, que aqui não. 90 a mais. Vamos lá, pessoal bem velho. 80 a mais? Concorda com ela? 80 a mais? Pode ser, pode ser? Então vamos trabalhar com 80 a mais. Vou falar para você. Naquela época, as pessoas viviam muito tempo. Abraão, homem de Deus, conta filho. Você saiu de todos os 5 filhos. Não foi só Isaac, não. Mas eu quero que você entenda algo. A Bíblia vai dizer que aqui Abraão já estava bem o quê? Ele tinha mais de 80. Ele tinha mais de 100. Abraão já estava bem velho. Porque quando você olha, biblicamente falando, quando a Bíblia deixa de uma forma bem expositiva, falando sobre idade cronológica, não é só idade cronológica. Eu estou falando de força. Eu estou falando de vigor. Eu estou falando de você poder ter aquela força para caminhar mais uma milha. Então eu quero que você já desde agora entenda a posição que se encontrava Abraão. Abraão, ele já estava bem, dando continuidade. E o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, repita, mais antigo, o homem encarregado de sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres canadianas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado! Não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal. Prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. E ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Vamos orar? Deus fala conosco nessa manhã, dia 14 de dezembro. Deus, estamos entrando na última semana que antecede o Natal. Na última semana que o mundo estará trazendo à memória. E depois de um tempo de silêncio veio a esperança.
nasceu a esperança. Fala conosco nessa manhã, nos dê clareza de entendimento. Nós somos teus filhos, todos nós dependemos única e exclusivamente de ti. Que a tua palavra venha nos dar uma direção assertiva nessa manhã. Porque ainda nessa semana, decisões, direções, posicionamentos precisam ser tomados. E se não for pela tua palavra, nós estaremos vivendo as nossas emoções e não o teu propósito. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Amém. Amados, qual é a expressão máxima da honra quando eu falo sobre o reino de Deus? O reino do Senhor. A expressão máxima da honra é uma palavra chamada lealdade. Repita comigo, lealdade. Lealdade. De uma forma bem didática que nós vamos ministrar hoje. Então eu entendo que a expressão máxima do reino de Deus, no reino de honra, é lealdade. E Gênesis 24 fala sobre algo muito importante para a gente nesse tempo, principalmente hoje, 14 de dezembro. E talvez você se pergunte, o que o pastor vai falar? Vai falar de Abraão? Não, sabe, irmãos, quando a gente fala a Bíblia, nada se perde. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. E às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai procurar as pessoas que, aos nossos olhos, são relevantes pelo aquilo que produziu, pelo aquilo que Deus fez através dela. E aí, quando você fala assim, demonstre uma pessoa leal, você vai lembrar de quem diz. E fala o nome de uma pessoa bíblica, um homem de Deus ou uma mulher de Deus aos seus olhos que seja leal. A gente espera. Só está caindo pressão, só está pressão. Paulo! Japonês é o Luciano, um homem, uma mulher, você vai definir a próxima menor. Que aos seus olhos. Por que aos seus olhos? Porque a gente vê de grande relevância que tem para a gente, um aprendizado. Uma pessoa, não seja uma pessoa mulher. Maria, lealdade. Quando você olha, Japonês é estranho. Por exemplo, de uma pessoa que quando você está lá estudando, você caramba, essa pessoa foi leal. Uma pessoa, Davi, e você começa a pensar em vários heróis da fé, homens e mulheres de Deus, juízes da fé. Mas você já parou para pensar que existem pessoas anônimas, pessoas que, aos olhos naturais, são tidas como invisíveis, mas que nos mostram uma expressão de lealdade absurda. E eu gostaria de falar sobre essa pessoa hoje. Eu gostaria de falar sobre Eliezer. Sabe, Eliezer, ele foi o servo mais antigo de Abraão. Quando Deus falou para Abraão assim, sai de tua terra e da tua parentela, aí é uma palavra de direção. E o que eu entendo com Abraão é que Abraão obedeceu mesmo sem saber. Deus não tinha dado nem certo. Deus não tinha nem mostrado, só sai. Só sai. Abraão não questionou. Abraão saiu e obedeceu. E aí quando eu me deparo com o tempo foi passando, Abraão se tornou um homem muito rico. Amém ou não é? Amém. Abraão se tornou um homem, sabe como é que a pessoa era tida como rica naquela época? Pela quantidade de animais que tinham, pela quantidade de servos que tinham, pela quantidade, dependendo da cultura, pela quantidade de mulheres que possuíam. Então eu preciso que você entenda, aos olhos naturais, Abraão ele tinha muitos servos, tinha ou não tinha? Só que Gênesis 15 e Gênesis 24, e eu quero focar bastante no 24, ele vai falar de um servo praticamente invisível aos nossos olhos naturais. E esse servo é Eliezer. E por que eu estou falando que a expressão máxima da honra é lealdade? Porque Eliezer honrou a Abraão não pelo aquilo que ele via, mas pelo aquilo que ele entendia. A honra passa pela revelação da palavra de Deus na nossa vida. Então o que Eliezer entendia? Se eu estou honrando o meu Senhor, eu não estou honrando o meu Senhor, eu honro o que eu vejo nele. Pega essa palavra para a tua vida. Todas as vezes que eu olho para o
o Diogo e honro o Diogo, eu não estou honrando o Diogo, eu estou honrando o que eu vejo nele. Se eu vejo Deus na vida do Diogo, eu estou honrando Deus. Se eu vejo, olho para a Regina, em vez da Regina como mamão, como dinheiro, como riqueza, o que eu estou honrando não é a Regina, é mamão, é dinheiro, é riqueza. Faz sentido para você? Então, Pai, eu vou falar para você nessa manhã. Os nossos olhos falam muito do nosso coração. Lembra quando a palavra de Deus vai dizer que onde estão os nossos olhos? Ali está o nosso coração. Porque quando a gente olha para as pessoas, como nós vemos? Eu vejo que os defeitos, eu vejo as virtudes, ou eu vejo Deus na vida do meu irmão? Enquanto nós olharmos para as pessoas e vermos as falhas, os defeitos, desculpa, se desonra. Porque só um que é perfeito. E aquele que é perfeito não agrada a todo mundo. Quem está entendendo aqui também? Amém. Ele simplesmente, eu entendo que, qual a revelação que Eliezer recebeu de Deus sobre Adão. Eu quero trazer essa palavra como uma palavra bem expositiva, para você poder ter um entendimento qual é a visão que você tem da sua família, do seu marido, da sua esposa, da sua igreja, da liderança. Você tem uma visão de quê? Porque, pastor, mas a unção que eu respeito, a unção que eu atraio, que eu carrego. Não, irmãos, isso aí são várias discussões teológicas. Eu estou falando sobre algo que aconteceu com Eliezer. Ele entendeu que ele não honrava pelo aquilo que ele via, mas ele honrava pelo aquilo que ele entendia. Porque muitos só viam em Saul a desgraça. Por isso que criticou, porque Davi não matou Saul na caverna de Adulão. Mas Davi olhava para Saul de uma forma como ninguém vê. Porque a honra não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Eu volto à pergunta: como é que você tem olhado para os teus familiares? Como é que você tem olhado para a tua esposa, para o teu marido? Como é que você tem olhado para a tua igreja? Como você tem olhado para a tua liderança? A expressão máxima da honra do reino de Deus é a lealdade. E Deus, ele nos dá uma clareza muito grande nessa passagem de Gênesis 24. Abraão, ele já estava bem velho. E não é uma crítica, tá, ao Senhor, mas é uma realidade, é uma fase que não tem como fugir, todos nós vamos passar por isso. Não sei que Jesus nos arrebate. Mas entenda, Abraão já estava bem velho. E existem responsabilidades que não são dadas a qualquer um. Por exemplo, Maiara, sem ser Serginho, sem ser sua mãe, você é capaz de deixar a sua filha linda, com esse laço de promessas aqui, com alguém que você nunca viu, que você não conhece? Por quê? Porque para você a sua filha tem valor, correto? Serginho, quanto tempo eu não vejo? Você deixaria os seus netos, todos eles, em qualquer um. Você deixaria, ou Leia, seus netos, em qualquer pessoa. Melhorando, deixaria seus filhos e seus bisnetos, tá? Pô, pastor, tem vários problemas, mas você deixaria as suas princesas na mão de qualquer um? Por quê? Porque qual é o teu entendimento de honra? O que é honra? Honra é aquilo que para nós tem valor. Honra é aquilo que para nós é precioso. E o mais interessante é que nós tratamos a nossa família como valor, como precioso, e não tratamos as coisas de Deus como valor, como precioso. Agora eu vou falar para você. Eliezer te dá uma clareza muito grande. Que Abraão foi para velho. E Abraão falou assim: deixa eu conjecturar. Eu dou valor àquilo que Deus me dá.
Eu dou valor à posição que Deus me colocou. Eu dou valor à oportunidade que Deus me deu. E por dar valor à oportunidade que Deus me deu, por dar valor aonde Deus me colocou, eu não posso dar uma responsabilidade para qualquer um. Eliezer, ele tinha outros servos, mas por que Eliezer? Sabe por quê, irmão? Porque a minha mãe falava, você não conhece uma pessoa em 1 ano, em 2 anos, 10 anos, 20 anos. Você quer conhecer alguém, senta para comer um quilo de sal com ela. Aí você vai conhecer a pessoa. Estou casado com nós temos casado praticamente 20 anos, e a cada dia eu conheço uma faceta dela, eu conheço uma faceta minha. Eu cheguei para ela ontem e falei assim, não, porque isso ela não, ela virou para mim e regalou os olhos, vai ser assim. Eu falei, não consigo. Depois quando eu falo com você, ela na igreja, vai ser. Mas, irmão, eu não falo com uma política, mas relacionamento, hoje são novos ali, né? Os mais novos. Acaba, eu vou falar para você, você vai descobrindo umas coisas. Aos mais antigos também você vai entendendo que a lealdade ela não está atribuída a uma perfeição. A lealdade ela está atribuída ao entendimento de uma revelação de Deus. Faz sentido para você essa palavra? Não faz ou não faz? Faz ou não faz, querido? Seja sincero, se não quiser, pode falar. Porque quando eu entendo sobre isso, eu entendo que o que para mim tem valor, talvez o meu sogro não tenha valor. Eu tenho ciúme com o meu sofá. Está sujo, está velho, está manchado, mas é meu. Está aqui, tá. Quando o Miguel vem em cima, quando o João Pedro vem e fala, para, não tem que ter aquilo. No meu armário, nós temos um armário, quando 17 e 18 parcelas. 17 parcelas, não, 17 cheques. Na época tinha 17 cheques. Tá velho, tá velho. Tu abre a porta, arranja, mas ele só. Toda vez que eu estou há 30 meses sem mudar, eu estou ficando um negócio meio estranho. A gente tem que mudar. A nossa cama tem 18 anos. Irmão, e não mudo. Mexe lá, mas está ali. Para mim tem um valor. E tudo aquilo que para você tem um valor, você abre mão. Então deixa eu te lembrar de algo. Você tem um valor muito grande para aqueles Deus e não abre mão de você. Às vezes nós abrimos mão de Deus. Por falta de honra, por falta de lealdade, por falta de entendimento, às vezes nós abrimos mão. Mas Deus ele não abre mão da gente. E aí eu entro no momento que Abraão ele chega e fala assim, olha, você caminhou comigo, Eliezer. Você entendeu o que é precioso. Então eu vou depositar uma responsabilidade grande na tua mão. Olha aí o que a lealdade produz. A lealdade é a expressão máxima da honra. E a lealdade produz confiabilidade e responsabilidade. Deus havia dado uma palavra para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia dado uma palavra que não tinha para Abraão: haverá continuidade até a tua linhagem. Mas Abraão já estava velho e Isaac precisava casar. Porque aquilo que Deus prometeu precisava se cumprir. Tem alguém que promessa nessa manhã? Quando Deus promete, Ele cumpre, meu irmão. Quando Deus promete, eu estou falando Deus. Quando é Deus que promete, Ele cumpre. E aí, Abraão, ele precisava
princípios. Os princípios permanecem. E Abraão, ele chega e me fala, não pode ser cananeia, não pode ser mais uma, porque Deus tem uma palavra para minha casa, Deus tem uma palavra para minha família. Olha isso que eu vou liberar para você. Todas as vezes que você honra, você desperta em outros a vontade e desejo de honrar. E talvez as pessoas não entendam, talvez não aceitem, mas o teu posicionamento serve de exemplo para Deus. O posicionamento de Abraão em relação à sua conduta fez com que Eliezer absorvesse aquilo e recebesse a graça de Deus de ter responsabilidade e confiabilidade. E aí eu abro um parênteses aqui. Eu estava ouvindo o homem de Deus pregar e eu fiquei fascinado porque ele falou algo que é real. Não sei se você já viu na Bíblia que Jesus, lá em Marcos, capítulo de Marcos, se não me engano, Jesus ele foi impedido de fazer milagres em uma determinada cidade. Não sei se você já viu. Guarda isso que eu vou falar para você. Uma coisa é quando Deus, Jonathan, diz, eu decido não fazer milagre. Quando Deus decide, aponta para a soberania de Deus, é a vontade dele, não se dá, ninguém pode mudar. Agora, uma coisa ouvida é quando Deus fala, eu estou sendo impedido de fazer. Todo mundo entendeu, amém? E o que impediu Jesus de fazer milagre naquela cidade? A honra. A ausência de honra não só trava as promessas, mas impede o milagre. É muito sério. Não sou eu que moro aqui. Você vai fazer evangelho de falar. A Bíblia diz que Jesus foi impedido. E desculpa, mas honra não é dar pelas costas, não, porque a honra não começa por fora para dentro. A honra é a revelação daquilo com o qual eu falei no início. Como você vê as pessoas. É o valor que você dá para as oportunidades que Deus coloca na tua mão. O culto de hoje não é a pergunta assim que você tem feito para Deus. Não. A pergunta para mim e para você nesse dia 14 de dezembro é: você tem honrado aquilo que Deus te pôs na tua mão para fazer? Eu preciso que você entenda, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi impedido. E às vezes as chaves não viram na nossa vida, não é porque a gente não é dizimista, não é porque não somos batizados, não é porque não somos comprometidos, não é porque não viemos e não cuidamos da nossa família. É porque falta honra. Se eu não tenho honra, eu não tenho lealdade, porque a lealdade é a expressão máxima da honra. Igual que eu vou falar para você, sabe o que precede a honra? A gratidão. Se eu não tenho honra, como é que eu sou leal? Se eu não sou leal, como é que eu sou? Mas se eu não tenho o pacote inteiro, como é que eu obedeço? Irmãos, entendam, sabe o que é o pacote inteiro? Sabe qual é o grande problema que ocorreu aqui com Jesus e ocorre na nossa vida? É porque a gente tem um pacote. Por exemplo, não sei se você tem net na sua casa, ou se o seu celular é de conta, quando você vai fazer a contratação, você contrata um pacote. Eu quero tanto de internet, eu quero ver os canais, você fez aquele pacote. Independente de ter fidelidade ou não. Você fez um pacote, está todo mundo aqui comigo, amém? Amém. Só que você fez um pacote. E o que te entristece é porque você faz um pacote e você não recebe aquilo pelo pacote. Só que eu vou falar para você, não trate as coisas dos céus de forma comum, como eu falei no ano passado. Você fez um pacote, eu fiz um pacote, ela fez um pacote, mas é o pacote do todo. No meu pacote, a gente já estava com um imóvel próprio. No meu pacote, eu já tinha posto o ar-condicionado nessa semana aqui. Eu tinha a porta de blindex aqui, já estava posto. No meu pacote, aleluia. Só que a gente busca, só que não está no pacote de Deus ainda. Mas só porque não está no pacote de Deus, isso não pode afetar a minha lealdade a Ele. Faz sentido
prometido para você, diga amém? Amém. Porque nós vivemos numa geração que quer a herança do Pai Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoam. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu quero a herança, Érica, mas eu não quero. Deus já não. Eu quero a promessa. Como diz a minha sogra, eu quero as benécias. Mas eu não quero honrar, ser leal, ser grato e ter obediência. Eu quero que o pacote vai me dar. Mas eu não quero tudo aquilo que é necessário para que o pacote se manifeste. Só que aí, esse homem que aos olhos naturais é invisível, ele recebe uma missão, fica comigo, uma grande missão. Uma grande missão. Não, confia, uma grande missão. Uma grande missão. Para a gente recapitular, nós estamos encaminhando para o final. Abraão estava velho, Isaac precisava de uma esposa. Havia uma promessa de continuidade. E tudo isso Deus colocou na mão de quem, Daniel? Eliezer. Imagina se Eliezer escolhe a esposa errada, Claudinha. Pega isso aí que eu vou falar para você nessa manhã. Depois de Abraão vem quem? Isaac. Depois de Isaac. Depois de Jacó. Deixa eu te lembrar. Se Eliezer escolhe a esposa errada, não tinha Jacó. Se Eliezer escolhe a esposa errada, não tinha José. Se Eliezer escolhe a esposa errada, não tinha Israel, não tinha Deus. Eu preciso que você entenda o peso da responsabilidade que foi posto na mão de um servo invisível aos olhos naturais. Sabe qual é a responsabilidade que Deus botou na tua mão? Não é de ser feliz, mas é de multiplicar a palavra lá fora. A responsabilidade que Jesus botou na tua mão é para parar de chorar, parar de reclamar da tua vida, da minha vida, e começar a usar a nossa vida como fé de regra e plasma para trazer para perto os perdidos. Deus, ele pode escolher todo mundo, mas ele separou, ó. Quero você que está torto, você que é grosso, você que vai cortar o vez de mal. Você vai me ligar, mas eu quero você. Eu quero você que tirou como filho do trovão, primeiramente, diferente. Eu quero os sanguíneos, os extremados, os colegas. Eu quero o alto, baixo, gordo, magro. Eu quero aquele que fala assim, eu sou incapaz. Eu quero aquele que diz, ó vida, ó azar. Eu quero aquele que fala assim, na minha vida nada funciona, nada. É esse que eu quero. Eu quero os improváveis. A responsabilidade que Deus deu deveria ser. A responsabilidade, a confiabilidade, Abraão colocou na mão de Eliezer. Gostaria que você olhasse para a tua mão. Olha para a tua mão aí. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você tiver que reunir a sua família, olha para a tua mão e lembra da responsabilidade que Deus já confiou. Amém. Aos líderes de departamento, olha para a sua mão e vê a responsabilidade que Jesus confiou a você. Então, o departamento de casais, Josival, você na escola da palavra, do diabo. Olha a responsabilidade. Muitos querem títulos, muitos querem oportunidade, mas poucos querem ser leais. Poucos querem a honra. O título não traz a lealdade, o título não traz a honra. Porque Eliezer não tinha nada disso. Faz sentido para você? Mas deixa eu terminar aqui que a gente já está finalizando. A Bíblia vai dizer que Abraão ele falou, escolhe. E aí Eliezer falou assim, tá bom, eu vou. Mas se eu não olha como a lealdade passa por uma revelação. A honra passa por uma revelação.
Abraão, Eliezer fala, mas se eu não trouxe, se eu não encontrar nenhuma mulher digna, resumindo, da Isaac, eu posso ir lá no local onde Deus te tirou? O que Abraão fala? Aí tem um ponto de exclamação. Não! Se Deus me tirou de lá, ali já não tem mais nada para mim. Se não tem para mim, não tem para minha casa. Deixa eu lembrar para você algo muito importante. Da onde Deus te tirou, se não tem lugar para você, não tem para a tua casa. Se você voltar, é a porta que voltou para lá. Eu sei que é uma palavra dura, mas é bíblico. Se Deus te tirou, não volta. Porque se você voltar, aleluia, o prejudicado não vai ser só você. Vai ser o teu filho, vai ser o teu neto, vai ser toda a tua casa. Quem é que ia ser beneficiado aqui? Beleza, é porque eu não tenho que andar muito. Se eu não encontrar lá, eu já tenho o plano B. Se o plano A não der certo, eu tenho o plano B. Todo mundo tem um plano A, quem não tem? E todo mundo tem um plano B, quem não tem? Não. Porque aqueles que servem a Deus não têm plano B. Vai dar certo. Mas se não der, vai dar certo. Com Deus não erra, irmão. Com Deus não tem plano A, não tem plano B. Porque se a gente pensar no plano B, a gente vai estar igual ao povo de Israel. Deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Você vai gostar do que está acontecendo essa semana, pessoal. Repita comigo, Samuel. Era filho de Ana. Profeta juiz. Agora repita, tinha filho. Alguém que sabe como é que eram os filhos de Samuel? Era como rebeldes da pá virada. Os filhos de Samuel eram assim, todos rebeldes. Ai, a pá virada. Os filhos de Samuel, pelo pai como exemplo, não queriam nada com Deus, nada com compromisso. Aquilo que Deus falava para eles não fazerem, eles faziam. E aí a idade cronológica de Samuel vai passando. Repita comigo, vai passando. Igual Abraão, quando já estava velho. E automaticamente quem ia suceder Samuel eram os seus filhos. Ordem de sucessão, Anel. O pai morre, quem entra? Filho. É a ordem de sucessão normal. O Diogão, os filhos não queriam nada com Deus. Não era compromissado, era rebelde, era da pá virada. Aquilo que Deus falava, não faz, eles faziam. E o povo se reuniu, Gustavo, e falou assim: ó, não queremos os teus filhos, queremos o rei como os outros povos. E aí Deus desce. Lembra o que eu falei? A forma como você vê a liderança, como você vê a sua família, como você vê o seu cônjuge, te mostra que você honra na tua vida o que é precioso, o que tem valor. Não? Quando o povo falou isso, Deus desce e fala assim: Samuel, eu vou fazer o que o povo pediu, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Como assim? Como assim, filho? Como é que eu vou rejeitar? Como é que eu vou aceitar pessoas perversas? Pessoas que denigrem a palavra, que não está fechando dentro daquilo que eu entendo de correto. E eu me volto contra isso. E Deus vem no trono e fala que eu rejeitei a Ele. Como isso? A conta não fecha. Vou te explicar um pouquinho. Porque Deus usa até esta pá virada para trazer um tempo de justiça sobre Deus. Aquilo que para teus olhos está errado, aquilo que para teus olhos não é possível, não está concordando, é Deus trazendo na terra para poder consertar, para poder alinhar, para que nós possamos receber a graça que Eliezer recebeu. Estou te dando uma confiança, estou colocando uma confiança na tua mão, uma responsabilidade para que a minha família dê continuidade. Você entende esse peso, padrinho? É como se Deus colocasse assim, ó,
braço, eu estou colocando na tua mão a responsabilidade da continuidade da família Bruno. Você entende o peso dessa palavra? Só recebe essa palavra quando se tem honra. E aí o que acontece? Eliezer chega, Abraão chega e fala assim: coloca a tua mão Debaixo da minha coxa. Na visão hebraica, tem até um rabino, ele fala muito sobre isso, porque todas as vezes que você colocava a mão debaixo da coxa, que aponta para uma parte genital, você simplesmente está selando uma aliança. Não é só selar uma aliança, você está se submetendo ao propósito. É um juramento. Como é que a gente faz um juramento hoje? Chega lá na formatura, juramento solene. Tu levanta a mão direita, não é? Outros colocam a mão na Bíblia, mas na cultura judaica não é assim. Você está jurando? Você está se prometendo que você vai se submeter à autoridade, que você vai se submeter, que você está fazendo uma aliança comigo? Então pega a sua mão, coloca debaixo da minha coxa. Eliezer chegou e falou assim: quando eu entendo o que é honra, eu não vejo o difícil. Quando eu entendo o que é honra, eu não vejo o impossível. Quando eu entendo o que é lealdade, eu só faço, porque eu estou fazendo por intermédio de uma revelação. Levanta a coxa e eu coloco a mão dela. Você faz por quê? Por que você faz algo para Deus? Porque você espera uma revelação ou porque você já recebeu a revelação? Eu comecei falando dos 400 anos de silêncio. Não espere Jesus voltar para você se comprometer com a roda que não é sua, que é dele. Para a gente poder fechar agora. Sabe qual é o fruto maduro da lealdade? Sabe, João? É a obediência. Deus duvida. A palavra do Senhor vai dizer que a manifestação dos filhos de Deus vai ocorrer, mas só os filhos maduros. Porque eu vou falar para você. Jesus, Ele te amou, Ele te deu o melhor, Ele te teve por precioso mesmo, antes de você se arrepender. Quando você disser que ainda era inimiga dele, quando eu era inimigo dele, quando a Liliane era inimiga dele, quando a Luciana era inimiga dele, Deus chegou e falou assim: eu tenho eles por preciosos, eu vou honrar por ele. E às vezes a gente só quer honrar quando está tudo bem. Às vezes a gente só quer honrar quando aquilo nos alegra, nos favorece. Mas a palavra de Deus dessa manhã está falando para mim e para você: sejamos como esse homem que é invisível aos olhos naturais. Sejamos como Eliezer, vamos honrar por uma revelação. Vamos ser leais por uma revelação. Não a revelação do nosso coração, mas a revelação da palavra. Porque em todo o tempo Eliezer se colocou submisso à vontade de Deus naquele exato momento. E aí eu te provo, porque ele chega naquela cidade e ele não toma uma decisão pela sua emoção, ele vai orar. Um homem experiente, um homem que já saiu com a bênção do pai Abraão, mesmo assim ele ora, e antes dele terminar a oração, Rebeca aparece. O que a gente aprende com isso, irmãos? A gente está mais preocupado em terminar algo do que começar. A nossa preocupação não é como vai terminar, porque como terminar já está escrito. Tem alguém querendo comigo aqui, quando eu digo que quando terminar está escrito? A palavra do Senhor lá em Jó vai dizer: o início pode parecer modesto, mas no final vai ser o quê? Extraordinário. Só na igreja? Não, é tua família também. A gente tem que começar. Foi isso que Eliezer fez. É distante? Mas eu vou começar. Talvez eu demore a encontrar a mulher
que Isaac precisa, mas eu vou começar. Porque o meu papel é só começar. Porque o que eu vejo no meu Senhor, eu quero também. Aleluia. E a gente fecha essa palavra, eu vou para você ficar escrevendo. Às vezes, irmão, o maior milagre não é ser o protagonista da história. O maior milagre é ser o instrumento que prepara o protagonista. Quem era o protagonista aqui? Era Eliezer? Mas quem foi o instrumento? Eliezer. Que você seja um instrumento. Para nessa semana, no dia 21, temos essa igreja feliz, cheia, muita gente toda esse evento. Para que no Natal, quando você sentar com a sua família, seja eles todos evangélicos ou não, independente disso, quando você sentar, antes de você partir cheste, antes de você comer o bacalhau, antes de você cair na rabanada, você vai mostrar para eles o que é honra. E você vai falar assim: olha, o ano foi pesado, o ano foi muito pesado, mas eu estou aqui querendo agradecer, porque Deus nos permitiu chegar até aqui. Aleluia. E a você que tem familiar no evangelho, deixa eu te dar uma sugestão. Eu assim, chama Jesus para equação. Sabe o que você está mostrando para os seus familiares? Que você não é leal a uma estação. Você não é leal a Deus a um momento. Você é leal a Deus em todo o tempo. Eu quero orar por você nessa noite. Porque quando a gente entende isso, a missão que é impossível, fica mais fácil. É impossível, mas fica mais fácil. Antes não tinha, agora tem! Quando eu entendo isso, repita comigo, quando eu entendo isso, pessoas certas aparecem. Porque onde há lealdade, a favor, sobrenatural. Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei que às vezes nós não honramos, às vezes nós não somos leais, porque aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, não acontece, não vem. E a tua palavra nos mostra que Ele reserva tantas coisas. Abraão pensou até que Eliezer ia ser o seu herdeiro. Eliezer viu todas as fases de Abraão. Eliezer viu a fase do medo, a fase do erro, a fase da falha, a fase da mentira, a fase da renúncia, a fase da entrega, a fase da intimidade. Mas todas as vezes que Eliezer olhava para Abraão, que foi o seu servo mais antigo, Eliezer via uma revelação. Que eu, minha família, a nossa igreja, todas as vezes que olharmos uns para os outros, possamos ver a revelação de quem Deus é. Que nos nossos lares, quando olharmos para a nossa parentela, possamos olhar e ver a revelação daquilo que Deus está fazendo. Nas noites mais escuras, quando estivermos no nosso secreto, olharmos para o espelho, com as lágrimas nos olhos, a dor, o desespero, sem saber o que fazer, possamos ter a revelação de quem nós somos em Deus. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Porque nós não queremos mais 400 anos de silêncio. Nós queremos celebrar o nascimento, a esperança, um novo dia que estamos vivendo. Mas essa celebração vem com a honra, com a lealdade, com a gratidão e com a obediência. Aprendemos com Eliezer, Pai, a importância
o que lhes é confiado. Foi confiado nas mãos de Eliezer uma vida, uma família, a continuidade do propósito de Deus. O que lhes é confiado nesse altar é sobre isso. O que lhes é confiado na escola da palavra, o que lhes é confiado nos departamentos, não é sobre algo momentâneo, não é sobre uma emoção, mas é sobre a continuidade da bênção de Deus nas vidas. E essa confiança, essa responsabilidade, enquanto muitos querem, o Senhor confiou a nós, imperfeitos, falhos, improváveis. Que assim como Eliezer entendeu, nós possamos entender e possamos mergulhar na tua vontade, Pai, que nós possamos dizer como o pequenino falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Está terminando. Eu gostaria que você desse a mão para uma pessoa, que você vai honrar a vida dela agora, olhando por ela. E escolhe uma pessoa diferente, sabe? Porque ontem a gente estava aqui, ontem nós estávamos aqui, aí bateu na porta uma família. Essa família bateu na porta um jovem autista, com a mãe querendo oportunidade de trabalhar de limpeza. Aí eu olhei para ela, ela sabe que é uma igreja, e aquilo apertou meu coração. Porque nessa regra do final de ano, muitas pessoas que você conhece estão sem expectativa de um Natal feliz. Talvez você já tenha comprado frangão, tenha comprado bacalhau, talvez Deus tenha te dado esse milagre, essa graça, mas será que deu para todos? Talvez existem pessoas que estão assim: vai ser mais um Natal e nada muda. Às vezes a gente acha que Deus só vem quando as coisas mudam. Nós precisamos entender que, por achar dessa forma, Deus falou assim: olha, o povo me rejeitou dessa forma. Não espere mudar para ser grato. Não espere mudanças para ser grato. Seja grato antes das mudanças acontecerem. Porque o mesmo Deus que trabalha com a porta aberta, Ele trabalha com a porta fechada. Seja Eliezer, Deus está levantando homens e mulheres como Eliezer. Homens que assumam a responsabilidade de escolher, de separar as pessoas certas para o tempo certo. Eu gostaria que você olhasse para o olho do seu irmão. Olhe por ele, olhe por ela. E você vai abençoar a vida dele. Eu quero honrar a tua vida te abençoando. Eu quero honrar a tua vida liberando palavras de proféticas sobre a tua mesa. Talvez você saiba a história dessa pessoa, mas honra a vida dele liberando que esse ano a mesa vai ter uma atmosfera diferente. Cheia de palavrão, cheia de bebedice, beber, cair e levantar. Vai ter um momento de alegria na tua mesa. Mas um momento de alegria que você vai entender que não vai ser só do dia 24 para o dia 25. Porque uma chave vai virar na tua casa. A atmosfera vai virar. Feche seus olhos, olhe para o seu irmão, olhe para ele. Olhe, porque a responsabilidade Deus colocou na tua mão, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Se você se alegra com o Senhor, dê um forte aplauso a Ele aí. Pedi a verdade apostólica, mas disse minha oferta são contra Deus. Eu quero pedir perdão aos irmãos, mas ainda não conseguimos colocar no ar-condicionado. Então, ela está conversando com o Jonathan. Então, mas nós estamos colocando diante de Deus que nós compramos mais 2 ventiladores. Tá? E domingo que vem o culto não terá culto de manhã. O culto será a partir das 17 horas. 17 horas. Vamos colocar mais 2 ventiladores aqui na igreja. Vai ficar um ambiente, não vai vir tanto sol, vai ficar mais favorável. Ver uma roupa bem folgadinha à vontade. Amém? Amém? Folgadinha à vontade, eu não sei se é o tipo de roupa, né, irmão? Por favor. Mas experimenta essa semana trazer um convidado, trazer uma pessoa de fora. Amém? Se você for entregar o seu dízimo, a sua oferta, o seu copo, a maquininha já foi trocada, a maquininha de crédito e débito. É só falar com o Diácono Manuel. Deus abençoe a tua vida. Estamos terminando. Os avisos foram entregues, certinho? Amém? Espera na mão do irmão aí, a gente vai finalizar. Ele não está coçando a mão para apertar a mão de alguém que quer levar para almoçar. Isso. O Senhor Jesus te guarde. Da mesma forma que você veio em paz, você possa retornar em paz. Que a luz de Cristo venha incansavelmente sobre a tua família. Que essa semana seja uma semana que você possa sempre olhar para as suas mãos e lembrar da responsabilidade que Deus colocou na tua mão. Que você, além de honrar a Jesus, seja leal a Jesus, com entendimento, não com força, mas com entendimento da palavra. Senhor, despeite do povo para a tua presença. Muito obrigado por esse período. Muito obrigado pela escola bíblica dominical. Muito obrigado por estamos encerrando o ano. Ainda faltam mais 2 cultos. Que a tua palavra seja viva na nossa vida nesses 2 últimos domingos. Derrama sobre nós algo novo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o supremo amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno Santo Israel, recaia sobre a tua vida todos os dias. Que você, como homem e como mulher de Deus, a cada dia possa trazer a expressão máxima da honra dos céus, que é a lealdade ao Senhor Jesus, aos mandamentos do Senhor. Que você possa dizer, como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aquele que crê e recebe, aceita em alta voz, diga amém. Deus te abençoe mais tarde, em nome de Jesus. Domingo que vem, 5 horas, hein, irmão? 17 horas.